Consegui, agora foi. Então, gravando, pessoal, eu vou dar um exemplo aqui que ilustraria o que Pierre Bourdieu está dizendo. Num dado momento, lá no fim dos anos 80, começo dos anos 90, nós ouvíamos muito falar dos emergentes, né? Dos emergentes, eram os novos ricos, né? As pessoas estavam enriquecendo rápido. Mas não necessariamente essas pessoas tinham cultura escolar ou erudição. Vou dar exemplo de uma pessoa, uma socialite chamada Vera Loyola, que na época era bastante badalada, famosa, né? E aí, numa entrevista, ela não era uma pessoa que tinha frequentado a escola, aí a pessoa que estava entrevistando pergunta assim: nossa, mas na sua casa a gente vê tantos livros, né? Parece que você está fazendo um grande esforço para adquirir cultura, para ser uma pessoa mais erudita, né? Isso é muito bom, parabéns. E ela diz: nada disso. Eu mando comprar os livros a metro, lá na livraria da Vinci. Eu chego assim e pergunto: vem cá, essa prateleira aqui custa quanto? E levo, coloco na minha casa, porque meu marido falou que é muito importante ter livro em casa, para ninguém chamar a gente burro. Nesse caso particular, a gente ilustra, né, o que o Pierre Bourdieu está dizendo. A pessoa tem bastante capital econômico, mas ela não tem outras modalidades que o Pierre Bourdieu vai dizer que também são capitais. Exemplo, o cavalo de batalha, né, o ponto-chave da teoria dele, inclusive para explicar a escola, que é a noção de capital cultural. O capital cultural, diferente do capital econômico, ele rende dividendos, ele rende lucros para aqueles indivíduos ou grupos, porque eles possuem as maneiras de agir, de se comportar em sociedade, as mais, como direi, aceitas, as mais esperadas. Então, esses sujeitos que possuem o capital cultural, eles possuem elementos da cultura da classe dominante e não necessariamente eles estão dentre aqueles que possuem maior capital econômico, né? Às vezes, você pode até converter uma forma de capital em outro, é até possível, mas não necessariamente isso vai acontecer. Vou dar um exemplo aqui, e aí esse exemplo dá para encontrar no livro La Distinção, ou, desculpa, o A Distinção, né, que já tem em português no Brasil, do Pierre Bourdieu. Ele vai falar dos professores universitários, né? Está falando diretamente do nosso campo. E ele vai se referir a nós como dominados entre os dominantes. Como assim? Muitos de nós possuímos um grande volume de capital cultural. Estudamos muito, né? Fizemos mestrado, doutorado, alguns estudaram fora, estudamos vários autores, várias teorias, produzimos ciência, etc. Mas se você for comparar o rendimento bruto de muitos dos colegas da universidade, por exemplo, com o de um gerente de uma empresa grande, nós vamos ver que tem uma diferença brutal de capital econômico. Mas, em termos de capital cultural, alguns de nós têm possibilidade de ascender a vários círculos culturais, tem possibilidade de circular nas altas rodas e, às vezes, tem possibilidade, inclusive, de ser especialistas e ditar regras no campo, dependendo de como você esteja alinhado com as forças políticas. Então, para o Pierre Bourdieu, existe uma variedade de capitais. Cada campo, e aí é importante, já vou falar dos conceitos de hábitos e campo, que tem tudo são molas mestras para a gente entender a teoria de Bourdieu, mas vamos pensar que cada espaço da sociedade tem regras próprias de atribuição do capital e, ao mesmo tempo, eles possuem uma outra coisa. Eles possuem a possibilidade do indivíduo converter o capital que possui naquele capital que é o mais exigido no campo. Eu vou dar um exemplo para vocês, que ajuda a ilustrar isso. Imaginemos o seguinte: existe, ao invés de falar em sociedade, nós vamos falar em mundo social e vamos falar em campos
da sociedade, tá? Que são delimitados tanto geograficamente quanto pela natureza dos interesses envolvidos em cada campo. Então, eu posso falar, por exemplo, se eu estiver estudando essa população, como fiz na minha tese de doutorado, eu posso falar, por exemplo, do campo das escolas de excelência de Niterói. E aí você vai ver lá, esse campo é constituído por um dado número de agentes, né, alunos, professores, diretores de escola, donos de escola, em alguns casos, etc. E, ao mesmo tempo, ele é atravessado por uma série de interesses. E aí vamos dizer que eu tenha um professor muito reputado, né? Alguém muito experiente, etc., que venha a receber um convite para estar junto da equipe de uma determinada escola privada de excelência. Ele vai converter aquele capital cultural que ele possui em capital econômico, que ele vai dizer, eu vou, mas eu quero X, eu quero mais do que os outros, eu quero, sei lá, eu quero 15 mil aí para dirigir essa escola. Dependendo do caso, o sujeito vai receber. O que ele fez? Ele converteu nesse campo um determinado volume de capital em outro tipo de capital. Mostrando, então, que a noção de capital que o Pierre Bourdieu está usando é uma noção muito mais fluida, muito mais elástica e, principalmente, muito mais variável no que diz respeito às relações de poder e às relações sociais. Tá? Então, isso é um elemento importante para a gente compreender que os indivíduos se movem no campo a partir dos interesses do campo e a partir da ideia de adquirir mais capital, seja qual for, né? Depende do campo. Para um artista, por exemplo, o capital simbólico, né? O que ele representa como marca, talvez seja mais importante do que o capital cultural. Haja vista as entrevistas que vemos com alguns dos novos artistas que estão surgindo aí, né? E aí você vai ver. Às vezes o sujeito não sabe falar a língua portuguesa, mas ele tem 8 dígitos na conta bancária. O que é isso? Ele tem uma marca simbólica que lhe permite adquirir outros capitais. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Se não tiver, alguém me interrompe, por favor, tá? Tudo tranquilo, sim, professor. Beleza? Ok. Só um minutinho que eu estou mandando um recado aqui para a banca, que o pessoal está estendendo muito a entrevista. Toda aqui, controlando a banca de doutorado ao mesmo tempo, pessoal. Desculpe aí. Né? Só um minutinho. Ok. Bom, voltando aqui. Opa, chegou mais uma pessoa. Esse interesse das pessoas pelos capitais e pelas regras do jogo de cada campo, vou dar um exemplo aqui, para a gente ilustrar. Vamos considerar que esse programa de pós-graduação seja um campo de análise. Tá? E nesse campo de análise tem regras do jogo. Não pode qualquer coisa. Tem regras que já estavam antes de nós estabelecidas, podem ser modificadas depois que nós saímos daqui? Talvez. Algumas sim, outras muito dificilmente. Mas existem regras do jogo. Exemplo, a pessoa entra aqui. Aí não tem ninguém que tope ser orientador da pessoa. Olha, a pessoa chegou numa situação difícil. Vou falar o que geralmente acontece. Ninguém topa, tem uma reunião de colegiado. E aí, emergencialmente, geralmente, para não haver prejuízo para o aluno e para o programa, é determinado, fulano de tal topou ser orientador, mas às vezes isso tem nada a ver com o que a pessoa quer pesquisar.
que o pós-graduando quer pesquisar, mas aí ele tende a aceitar a regra do jogo e, às vezes, precisam haver concessões, para não dizer mutilações, né, de projeto, às vezes precisa haver uma série de adaptações também do professor Bom Dia, Tainá, que acabam trazendo para essa trajetória uma série de diferenças e dificuldades que não ocorreriam se essa pessoa já tivesse, desde o início, um orientador que não só aceita, mas que se coaduna com o interesse de pesquisa do pós-graduando. Tá? É um exemplo de regra do jogo. Outra regra do jogo: a pessoa chega, faz as disciplinas, faz os créditos e tal, só esquece um detalhezinho, tem uma dissertação para defender, né? Aí o cara deixa para a semana final para pedir prorrogação. Tá, consegue prorrogação. Mas vocês podem ter certeza, quem deixar para fazer a dissertação nos últimos 2 meses, aí não, eu qualifico faltando um mês, podem ter certeza de uma coisa: não fica bom. O trabalho não é bem visto. Nem aqui, nem depois, se vocês vão voltar para o doutorado. Estou mostrando alguns exemplos leves, tá, pessoal? Não vou entrar naqueles exemplos patológicos, não. Tem exemplos aqui que são patológicos, eu me recuso a falar. Me recuso a falar. Guerras de vaidade, tá? Entre colegas, entre estudantes, entre às vezes, professores e alunos. Me recuso a falar disso, mas existe. Faz parte da regra do jogo do campo, que é concorrencial. É concorrencial, sempre, na teoria do Bourdieu. Tá? E essa concorrência, esse conhecimento das regras do jogo, ele vai chamar, vou até colocar aqui no chat a expressão, que é importante para a gente entender o que ela significa. A expressão em latim illusio, com 2 L's, é uma expressão que o Bourdieu vai usar muito, que tem esse sentido, o sentido de conhecimento das regras do jogo. E esse conhecimento não vem a partir de um manual. Esse conhecimento vem a partir da experiência que aquelas pessoas que estão num determinado campo vão adquirindo. Seja porque conhecem alguém que já pode lhes dizer algo, por exemplo, as famílias que pela primeira vez entram na universidade têm um comportamento distinto daquelas famílias cujos pais, avós, etc., já conhecem a dinâmica do campo universitário, né? Já foram professores universitários ou coisa assim. Né? Da mesma maneira, na escola, as crianças que estão vindo pela primeira vez à escola, têm pais analfabetos, avós analfabetos, vão possuir, isso o Bourdieu vai mostrar, né, com os estudos dele, especialmente em a reprodução. Tem um capítulo do La Distinção que vai falar isso, chamado O Mundo Natal. Né? Vão ter um comportamento diferente simplesmente porque em casa eles não possuem a referência do que é a escola. Né? Eles estão sabendo agora, eles estão vendo agora o que é isso, esse fenômeno chamado escola. Tá? Então, nesse sentido, eu estou trazendo para vocês esse elemento da ilúsio como elemento que vai motivar os indivíduos em determinado campo ou campos a lutar pela aquisição maior de capitais. Tudo bem até aí? Vamos falar, então, de 2 conceitos que são fundamentais. Eu estou indo na hierarquia da frente para trás, mas é porque assim vai mais rápido. Tá? Bourdieu vai identificar 2 conceitos que, sem eles, é impossível pensar a sua teoria. Tá? É impossível, absolutamente impossível. E esses conceitos são os seguintes. O primeiro conceito é o conceito de hábitos e o segundo conceito é o conceito de campo. Os 2 conceitos andam juntos. Não dá para dissociar. A gente, para efeito didático, vai falar separadamente, mas não dá para dissociar esses 2 conceitos. Eu vou colocar até um texto que é meu,
Na verdade, não só meu, né? Eu escrevi junto com... Foi a última coisa que eu escrevi com o Jorge Najá. Que eu escrevi junto com o Jorge Najá e Marcelo Mocarzel, que ele vai falar sobre os conceitos de hábitos e campo na política educacional brasileira, mas ali tem uma parte hardcore, né, que a gente vem detalhando bem isso, aí eu vou deixar para vocês terem uma noção maior, e depois eu vou pegar o próprio Bourdieu falando disso, vou deixar à disposição de vocês, tá? Mas vamos lá. Vamos começar pelo hábitos. Vocês devem lembrar lá do Pascal, né? Pascal falando que o hábito é uma segunda natureza. Eu disse isso há algumas aulas atrás, eu coloquei um vídeo falando sobre isso, e quem tiver dúvida pode conferir lá. Bom, isso é uma coisa. Aí a segunda é a seguinte: o Bourdieu vai retomar essa noção pascalina de hábitos com U, tá? Porque vem do latim, tá? E esse hábitos com U, ele vai merecer até que eu coloque no chat, tá? Só um minutinho aqui. É porque tem que apressar o pessoal, senão o candidato vai ser espancado 2 horas aqui na entrevista. Depois de 50 minutos não é mais arguição, é espancamento, né? Então tem que avisar para que os candidatos aqui não sejam espancados. Bom, vamos lá. Então, o que é o hábito? Vou até colocar aqui no chat, tá? É uma estrutura estruturada e estruturante que possui a origem inata, ou seja, todo mundo possui ele inata em potencial, porém sua aquisição é social. Como é que é isso? Via de regra, o Pierre Bourdieu está se referindo ao hábitos como o modo de ver, o modo de perceber o mundo, criar sistemas de classificação e de se posicionar na sociedade. Se posicionar frente aos grupos sociais, frente aos campos que aquele agente circula. Então, é possível falar, por exemplo, em um hábitos professoral, é possível falar em um hábitos religioso, é possível falar em um hábitos político, e cada campo vai condicionar, não é determinar, mas vai condicionar a criação de hábitos específicos. Porém, cada indivíduo, cada agente vai ressignificar isso de uma maneira peculiar. É isso que é o barato da teoria do Bourdieu. Ele nem está afirmando que a estrutura social determina o indivíduo e nem está dizendo que sozinho o indivíduo ele pode escolher qualquer coisa. Vou dar um exemplo aqui falando de hábitos religiosos, tá? Vamos dizer que a gente está falando de uma comunidade qualquer do Rio de Janeiro, sei lá, do Complexo do Alemão, tá? Aquelas pessoas, aqueles agentes, nascem ali e eles têm opções. Falando da dimensão religiosa, para sair um pouquinho de escola. Ele pode ser evangélico, ele pode ser católico, alguns vão ser espíritas, muito embora os terreiros estejam sob forte perseguição do crime organizado. Mas dificilmente um daqueles caras vai conseguir ser sufi, que é um segmento da religião islâmica que segue uma versão minoritária do Alcorão, que vai, por exemplo, possibilitar que existam monges derviches, que são aqueles que ficam rodando no mesmo lugar quando estão em trânsito. Se um garoto daqueles quiser ser algo assim,
Ele não vai conseguir. Por uma razão simples, não existem templos desses naquele lugar. Então, as opções, por mais que você possa fazer, a estrutura social limita as suas opções. Ele pode ser ateu, ok? Pode até ser ateu, mas ele não vai conseguir, por exemplo, ou vai ter muita dificuldade em ser taoísta, por exemplo. Vai ter muita dificuldade. Raros casos vão acontecer. E aí, o que a gente entende? O hábitos, ele, apesar de possibilitar que às vezes você tenha o que o próprio Bourdieu se denomina assim, você tem um trânsfuga, né? Você tem alguém que foge do determinismo social e cultural, isso é muito raro. Por quê? Porque naquele trânsito pelos campos, via de regra, as pessoas assimilam as regras do jogo e se articulam em torno delas. Logo, a gente vai chegar à conclusão que o hábitos, ele parece o conceito de espírito de sutileza lá do Pascal, né? E o Bourdieu vai dizer isso em Meditações Pascalinas, né? Acho que o livro não podia ter um nome melhor, né? Meditações Pascalinas, porque ele vai dizer a influência do Pascal sobre a obra dele. Aliás, isso é um outro aspecto bacana na teoria do Pierre Bourdieu. Ele sempre está fazendo referência a quem foram as suas influências, né? Muitos autores não fazem isso por vaidade mesmo, mas eu vou dizer por vaidade mesmo. Vai dizer, não, isso foi eu que inventei, isso foi eu que descobri. Não, ele está mostrando ali. O hábitos, ele é fortemente condicionado pelos aspectos que nós vamos denominar de inconsciente. O hábito geralmente é a nossa resposta automática, é a nossa razão prática em ação, para falar como se fosse Kant, nos permitindo reagir e agir às demandas que o campo nos oferece. Então, por exemplo, vou falar de mim porque aí ninguém me processa. Eu dou aula já há alguns anos. Tá? Em alguns momentos, eu posso fazer isso até no automático. Se num dado momento eu tive dificuldade de fazer um planejamento, ou se aconteceu alguma coisa e bagunçou todo o meu planejamento, pelo tempo e pela experiência acumulada, eu consigo manter mais ou menos um padrão, por causa de um hábito professoral que foi construído ao longo do tempo. Então, ele te permite uma reação. Vou pegar um outro exemplo que não tem nada a ver com isso, mas que ilustra também é o que eu estou dizendo. Vamos pensar num jogador de futebol. Às vezes a jogada acontece de maneira tão rápida que o indivíduo não tem tempo de pensar. Ele simplesmente reage e reage certo. Então, por exemplo, ele está num determinado lugar do campo, ele corre para uma posição sem pensar, mas de alguma maneira ele sabe que se ele se posicionar ali, a bola vai chegar a ele e ele vai fazer o gol. Isso é o hábito. Bianca, por favor. Professor, o senhor estava falando sobre que cada campo vai condicionar o hábitos, né? Mas Perfeito. aí o senhor também disse que cada indivíduo, aí eu perdi. Cada indivíduo vai ressignificar aquilo de uma maneira própria, é isso? Isso, perfeitamente. Cada um vai ressignificar de uma maneira que é própria, ainda que possa ser muito parecido. Mas é parecido, mas não é igual, né? Por isso que a teoria do Bourdieu ela vai se posicionar tanto entre o agente quanto a estrutura, dando um peso quase que equânime aos dois. Se eu falei de hábitos, agora eu preciso falar de campo, porque o campo tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver com isso, certo? Só um instantinho, pessoal, que eu preciso me comunicar aqui com o pessoal da banca, eu já estou voltando. Peço perdão, mas aí são coisas da Federal mesmo, Fluminense. 2 minutos, tá? Talvez menos.
Pronto, pessoal, tudo resolvido já. Desculpem aí, mas acabei de encerrar aqui a sala de entrevista, que já estava excedendo o tempo, senão... Bom, mas deixa quieto, estou falando demais já. Retornando, então, ao que o Bourdieu vai chamar de para-epistemológico, tá? Porque um não vive sem o outro, né? Lembra até a citação bíblica ao referir-se aos casais, né? E serão os dois uma só carne, né? E serão os dois uma só noção, porque para o Pierre Bourdieu é impossível pensar campo sem hábitos e hábitos sem campo. E aí vou explicar o porquê já já. O campo, ele está entendendo o campo como uma alternativa ao uso indiscriminado e impreciso da palavra sociedade, que se tornou tão banalizado na sociologia que muitas vezes não quer dizer nada. Por exemplo, se eu for falar a sociedade brasileira, que cada um aqui vai formar uma ideia distinta e muito provavelmente, no final, nem fará sentido ter usado a expressão, porque a sociedade é algo tão amplo que, se não tiver uma definição bem estreita, você se perde, vira um mero argumento retórico. E aí, isso é Bourdieu falando. Tá? Eu tenho até ressalvas ao que ele está dizendo, mas estou apresentando o ponto de vista dele. E aí, o Pierre Bourdieu, em alternativa, ele vai dizer o seguinte: toda e qualquer análise social é construída por quem pretende analisar. E ela é recortada sempre em algum determinado período histórico e em algum escopo do mundo social. Vocês conseguiram ouvir? Que bom, porque eu estava usando o fone errado. Estava usando ainda o fone que eu me comuniquei com as pessoas na entrevista. Desculpe. Realmente esse aspecto aí de ter que lidar com não sei quantas coisas de tecnologia ao mesmo tempo. Se eu não tenho Mercúrio na cúspide de Virgem, realmente estava lascado, né? Mas vamos lá. Então, continuando, para o Pierre Bourdieu, o campo ele vai derivar essa noção a partir de estudos da física, mas estudos mais antigos, especialmente a Dawson e Daniel, com a teoria do pudim de passas. É esquisito, né? O nome, né? Mas depois eu explico. E com a teoria de campo de Niels Bohr. Como que ele faz isso? Bom, num primeiro aspecto, ele está dizendo o seguinte: quanto mais capital uma determinada estrutura ou agente possui num campo, maior o seu poder de atração, mais ele condiciona que agentes se dirijam a ela ou tentem se conformar a ela, ou mais os agentes que possuem essa condição possuem a capacidade de alterar a configuração daquele campo. Às vezes acontece o contrário, às vezes a estrutura orbita em torno do agente. Vou dar só um exemplo que foi tirado lá do Bourdieu, lá numa dos números lá do Acte de la Recherche em Ciência e Sociedade, da pesquisa lá, da revista de pesquisa que o Bourdieu editava na França. Mas, por exemplo, num dado momento, o rei da França, Luís XIV, chega e diz: L'État c'est moi, o Estado sou eu. Quando ele diz isso, ele não estava brincando. O Estado orbitava em torno do sujeito, ele deformou o campo. Então, onde normalmente as instituições iriam agregar os agentes, ali era o contrário. Era o agente que fazia converger as instituições para ele. Mas aconteceu só na França? Não. Nós temos isso acontecendo em muitos lugares, inclusive no Brasil, em que pessoas autoritárias usam a administração pública para os seus próprios interesses, como se fossem extensões de sua vontade pessoal e de suas posses pessoais. Olha aí a teoria dos campos aparecendo, né? Quem tem mais capital, mais volume de capital, e a estrutura, e aí é importante essa distinção. Por quê? Porque não basta ter um volume grande de capital, você precisa ter um volume grande de capital aceito naquele campo, né?
aceito naquele campo. Então, quanto maior esse volume e estrutura, mais forte é aquela instituição ou aquele agente. Vou dar um exemplo aqui para vocês que ajuda a ilustrar. Vamos pegar lá o exemplo que eu dei lá da moça lá dos anos 80, anos 90, lá socialite, tá? Lá num determinado campo econômico, ela, num dado momento, teve uma posição de destaque. Tá? Tinha muito dinheiro, as pessoas queriam, inclusive, ser emergentes para ser parecidos com ela. Então, ela condicionou, inclusive, determinadas instituições a trabalhar em favor dela. Investidores vinham procurá-la, né? Pessoas para aconselhar, advogado sempre gosta muito de ir atrás de onde tem dinheiro, etc. Né? Muitos, nem todos, mas alguns gostam muito. Né? E político, né? Político que não gosta de dinheiro tá excluído da profissão. Não devia nem existir. Né? Político tem que gostar de dinheiro. É importante. Tá? Mas vamos lá. Pulando essa parte aí dos políticos, eu não quero treta com eles, não. Você tem lá uma série de pessoas que estão confluindo lá para a senhora lá, Vera Loyola. Agora vamos pensar a Vera Loyola numa outra situação. Vera Loyola procura fazer um concurso para o doutorado em educação na UF. Não adianta. Mesmo que... Olha só, vamos pensar numa situação limite, tá? Uma situação totalmente fora do que acontece. Vamos supor que ela corrompesse a banca e a universidade com o dinheiro. E entrasse. Não, agora eu vou ser doutora. Ser doutora Vera Loyola. Minhas queridas e meus queridos, na primeira aula de epistemologia, provavelmente ela ia desistir do curso. Porque precisa saber ler. Precisa saber escrever. Precisa ter lido alguma coisa. Né? E aí, o indivíduo sequer consegue permanecer, apesar de ele ter um alto volume de capital de outro tipo. Mas aqui, nesse campo específico, o que é mais valorizado não é quanto dinheiro o sujeito tem, senão eu nem teria conseguido chegar a ser professor aqui. Né? É valorizado outro tipo de capital, capital cultural, capital informacional, informações, né? O quanto vocês adquirem daquele capital simbólico também, que tem a ver com a determinada postura que é esperada de vocês, de nós todos. Né? Tanto que nós temos até um código de ética. Se quem olhar lá na página do tem um código de ética lá. Né? Tem lá. Então, assim, tem uma estrutura própria, que é diferente, por exemplo, e que também deter esse capital que nós todos detemos aqui não nos permite, por exemplo, ter a mesma posição em outro campo. Vou dar um exemplo. Se um de nós aqui resolver, agora eu quero frequentar a alta sociedade do Rio de Janeiro. Mesmo que eu vá por convite, porque por grana eu não tenho como, eu não vou conseguir. Para começar, eu não sei a sequência dos talheres que eu tenho que usar de fora para dentro, de dentro para fora, e tem uns que têm um formato diferente. Eu não vou saber destrinchar a lagosta. Os meus assuntos, as pessoas vão falar de coisas que para elas são extremamente relevantes, como quem está saindo com quem, etc. Isso para mim não tem nenhuma importância, né? Porque eu não quero que ninguém controle a minha vida, não quero controlar a vida dos outros. Então, uma série de elementos daquele campo vão excluir, ou pelo menos vão limitar muito a minha posição. No máximo, eu vou ser visto como tem aquele professor lá, um cara meio esquisito, deixa ele quieto lá. Entendeu? Ele está aqui, mas por educação a gente deixa ele aqui, mas ele não tem nada a ver conosco, não. Né? Isso tem a ver com a teoria dos campos. A autoridade, vamos falar de autoridade, por exemplo. Um professor da Universidade Federal Fluminense, etc., por mais aberto que seja a sua postura, em vários espaços, ele ainda, não sei como é que vai ficar no futuro, né, mas ainda no Brasil, ele é reconhecido como uma autoridade. Tá? Ele é uma autoridade, ele conhece de algum assunto. Se alguém vai me chamar, por exemplo, para falar de planejamento educacional, de legislação educacional, tem gente que vai me considerar uma autoridade. Beleza. Tá? Imagine se eu resolver ir para uma igreja evangélica. E aí,
eu não, vou usar o meu conhecimento de política educacional, meu conhecimento de epistemologia da educação no culto. Aquela autoridade não vale. A autoridade ali é o pastor. É outro campo, é outro hábitos, totalmente diferente. O hábito sacerdotal é totalmente diferente do hábito professoral, né? No começo, se a gente fosse pensar lá no século X, eu não dizia nada, porque os professores eram todos advindos da igreja, tanto que a palavra professor vem de quem professa a fé, mas hoje é muito diferente. Cada um tem uma lógica, uma estrutura. Não só um jogo diferente, uma ilúsio diferente, capitais diferentes, e aqueles que estão naquele campo possuem hábitos, no sentido, né, pascaliano e bourdianiano, diferentes. E quando você quer fazer essa transição, que é possível, você precisa fazer um processo de reconversão. Olha lá, outro conceito aparecendo aí, reconversão. Por que é reconversão? Porque é como você reconverte uma moeda. Vou começar fazendo uma analogia. Hoje está difícil porque ninguém deixa brasileiro entrar em outros países porque está tudo cheio de corona, né? Então, está tudo fechado, né? Você vai, você tem que fazer quarentena, você vai só se você tiver uma missão institucional, tem um monte de coisas, né? Poucos países estão aceitando, mas vamos pensar, sei lá, 3 anos atrás. Você quer fazer uma viagem para a Europa. Você não, chega lá com real. Você não consegue comprar nada, né? Você não consegue fazer nada. O que você tem que fazer? Tem que pegar seus reais, seus muitos reais, e trocar por poucos euros. Não é isso? Aí você chega lá com seus poucos euros, você consegue lá comprar uma Coca-Cola. Se você chega lá, tá com muita fome, não tem jeito. Você procura um McDonald's na Inglaterra e diz Big Mac Coke, né? Desesperado de fome, e consegue alguma coisa ali. Mas perceba o que eu estou dizendo. Você tem que converter-se de alguma maneira para estar de acordo com aquele outro local, com aquele outro espaço social. Ah, mas eu não sei falar inglês, eu estou indo para a Inglaterra. Outro problema. Você precisa passar por um período em que você vai reconverter aquele teu hábito linguístico no mínimo necessário para que as pessoas possam te compreender e você possa compreendê-las. Esqueçamos o Google Tradutor, tá? O Google Tradutor ajuda, não resolve, mas ajuda, né? Tem até por Bluetooth. Ajuda, não resolve, mas ajuda. Traduz tudo errado, você paga um mico horroroso, mas ajuda, né? Mas assim, tirando essa tecnologia, você tem que fazer um investimento em modificar os seus hábitos para estar presente nesse outro espaço social. Da mesma maneira. E é aí onde eu quero chegar na parte mais direta à educação. Quando você vai transitar de um campo para outro, você também precisa promover uma reconversão do hábito, senão você nem sequer entende o que está em jogo no outro campo. Vou dar um exemplo extremo e aí já passando para as escolas, tá? Que já a gente vai ver a influência disso na educação. A gente vai para uma escola. O sujeito chegou o primeiro dia na escola. Escola em área de violência conflagrada, tá? No Rio de Janeiro. O cara chegou, o cara vem até de outro estado. Aí ele chegou o primeiro dia dele como professor. Se ele não fizer não só um estudo, mas começar a mudar certas práticas, certos hábitos que são comuns e locais, que não vivem essa situação de violência, vocês podem ter certeza, até a vida dele está em risco naquele espaço. Por quê? Porque ali existe um outro campo, com outras regras, que vai exigir, portanto, uma reconversão do hábito. Recentemente eu participei de uma banca de mestrado, até de um colega de vocês. Muito boa, aliás, a dissertação, que aí foi do Elias Lengruber, falando de escolas cívico-militares, tá? Falando desse processo de criação de escolas cívico-militares. E aí, uma coisa que eu disse, eu vou repetir aqui, mas
a título de ilustração para a gente poder desenvolver isso que eu estou falando. A sociedade civil, quando a gente vai olhar tanto na LDB quanto na Constituição, ela organiza as escolas públicas com vistas à pluralidade. Não é isso? Em tese, porque na prática pouco acontece, mas em tese as escolas são para todos e todas, sem discriminação de gênero, raça, religião e tudo mais que vocês possam pensar. Uma escola militar, não. Se ela é cívico-militar, ela passa a se adequar a regras específicas de um determinado campo, que é o campo militar. Não vou entrar no mérito se é bom ou mal, mas, por exemplo, para começar a brincadeira, os militares são orientados para a guerra. Se alguém falar algo diferente, eu vou dizer, querido, então, desfaz o exército. Porque você tem um exército orientado para a guerra, né? Defesa da segurança nacional. Não estou falando se é necessário ou não, é um outro papo. Tá? Mas percebam, a formação nesses moldes prepara cidadãos não para a construção da paz, mas para uma situação de prontidão para uma guerra. Portanto, para além do que vai no aspecto constitucional da coisa, nós temos aí um processo de reconversão do hábitos de determinados alunos que está em jogo, mas que, num primeiro momento, absolutamente não funciona. Absolutamente não funciona. Por quê? Porque essa formação ela não se coaduna com a formação para a vida civil. A vida numa caserna é de um tipo. A vida na sociedade civil é de outro tipo. Então, eu dei esse exemplo para mostrar o seguinte: em matéria de educação, e aí entrando nos aspectos que a gente pode depreender, tem mais, mas estou trazendo alguns que a gente pode depreender para a educação, vindo da teoria do Pierre Bourdieu. O primeiro deles é que as escolas funcionam muito mais como elementos de reprodução cultural dos saberes das classes dominantes do que como qualquer outra coisa. Via de regra é assim, em alguns lugares mais, em outros lugares menos. Mas nas escolas, ao contrário do que está em lei, você vai ter nessa seleção dos conteúdos, que são considerados os mais desejáveis, aqueles que são mais desejáveis, as elites políticas e econômicas dominantes, culturais, sem dúvida, em um determinado local. Ele fez isso aplicado ao sistema de ensino francês, mas a gente pode depreender isso também acontecendo no Brasil, ainda que com características diferentes. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, quando a gente vai ver as relações dessa teoria bourdieuiana em relação à educação, é que uma educação que se orienta muito mais para transmissão e memorização de informações, ela absolutamente falha no que diz respeito à construção de um hábitos que permita a esse agente circular nos diversos campos da sociedade. Por exemplo, se eu vivo no Amazonas, é muito interessante eu conhecer lá os rios afluentes da margem direita do rio Amazonas, especialmente se eu for de uma comunidade ribeirinha, né? É um negócio que ajuda muito. Em São Gonçalo, será que tem a mesma importância? Isso vai trazer mudanças significativas, isso vai trazer para esse indivíduo contribuições para essa formação do hábitos, ou isso é o resquício de uma sociedade que era, entre aspas, beletrista ou visava a um certo tipo de erudição como valor, né? A partir da teoria do Bourdieu, a gente pode verificar isso, a gente pode fazer essa discussão. Uma outra coisa é o papel da escola. Uma outra coisa também colocada, o papel da escola e o papel do professor. Dependendo da origem social desse professor, dependendo da trajetória, e aí é outro conceito importante, porque para o Bourdieu não existe uma relação direta entre a socialização primária e a socialização de classe e a formação da gente até o fim da vida,
ele vai dizer que o agente está sempre numa trajetória pelos campos da sociedade, que seu hábitos está em mutação. O que eu quero dizer com isso? Dependendo da trajetória que o professor possui, ainda que ele tenha estudado muito sobre diversidade, combate ao preconceito, etc., se aquele hábitos não foi modificado, ele vai continuar sendo preconceituoso, racista, machista, homofóbico, etc. E, às vezes, com o reforço da instituição, porque você não sabe o que aquele dirigente tem também como trajetória. Especialmente, sem generalizar, mas especialmente, isso é muito comum, gerações anteriores tendem, especialmente anteriores aos anos 70, 60, tendem a possuir um raciocínio mais conservador. E aí você vai ver, por exemplo, muitos diretores de escola que já estão lá na faixa compulsória da aposentadoria, não estou generalizando, eu estou exemplificando com alguns que eu conheço, tem gente que não é assim, mas que possuem posicionamentos absolutamente conservadores, para não dizer reacionários, e usam isso como regra dentro do jogo escolar. Né? Dentro do jogo escolar. Então, é um elemento para a gente considerar. A formação do hábitos, e principalmente, por último, mas nem por isso menos importante, uma epistemologia da educação que vá partir da perspectiva do estruturismo simbólico, da multidimensionalidade do real e do real como sendo relacional, ela vai entender que não só cada rede de ensino é um campo específico, mas cada sala de aula constitui um campo específico de análise para entender as forças de poder, as relações assimétricas que se desenvolvem, o modo como os sujeitos lidam com as regras do jogo. E você vai integrando isso em unidades que são maiores, aí depois você vai para a escola, vai ver como é que se relacionam tudo isso, por que determinados professores têm menos poder do que outros nas decisões, por que via de regra, a comunidade escolar, os pais de alunos, os alunos decidem muito menos do que o staff dirigente da escola. Aí você vai entender como é que é o campo. Né? Então, assim, são contribuições trazidas pela teoria do Bourdieu que, especialmente depois dos anos 80, 90, quando essa teoria passou a ser mais difundida no Brasil, o pessoal não se prendia. Tem um autor, não vou dizer quem é, não. Vocês vão procurar, se procurar direito, vocês até acham. Que influenciou toda uma geração dos anos 80, falando de teoria crítico-reprodutivista, mas você tem a impressão que ele leu uma orelha do livro A Reprodução só. Né? Ele não entendeu. Porque, num dado momento, e aí ele é desmentido pelo próprio Bourdieu. E depois eu vou procurar no YouTube, vou até deixar disponível lá na salinha essa entrevista que a professora da UERJ fez quando o Bourdieu ainda era vivo. A pergunta que ela faz para ele é a seguinte: aqui no Brasil, o senhor ficou conhecido como autor reprodutivista. A minha pergunta é se o senhor concorda que a escola deve ser uma instância de reprodução cultural ou social. Ele toma um susto, vocês vão ver na hora lá do vídeo, ele dá um pulo para trás e ele diz: eu absolutamente disse isso. E é muito triste para mim ter de ver que alguém não consegue reconhecer a diferença entre alguém explicar que algo se comporte de uma determinada maneira e alguém dizer que concorda que algo se comporte de determinada maneira. Me parece, pelo pouco que conheço do Brasil, que as pessoas tendem a associar posições pessoais de preferência a resultados teóricos de pesquisa que consideram uma falha básica e uma falha absolutamente absurda que procuro corrigir nos meus estudantes desde o primeiro período da universidade. Né? Ali foi uma... Se eu fosse esse cara, eu falava assim, olha, gente, eu vou fazer o número 2 e vou sair, tá? Não volto mais, não. Não volto mais, não. Mas deixa quieto, não vou nem entrar. É um cara muito conhecido, não. Como eu disse, eu estou numa fase que estou evitando conflitos, etc. Eu deixo a cada um a tarefa de olhar lá quem foi o autor que fez esse negócio aí e que, para ser quase religioso, né, ele fez, como dito nas escrituras sagradas, sois como cegos guiando cegos e cairão todos no barranco, né? Porque o cara não disse isso, né? Um outro Bourdieu, né?
E aí eu vou procurar, vou deixar lá nessa linha para vocês, porque é um material que é interessante para vocês verem. Que uma coisa sou eu falando do Bourdieu, outra coisa é o próprio Bourdieu, explicando lá os conceitos, etc. É grande, tá? O vídeo, eu já aviso para vocês, é grande, quem tiver paciência vê, mas não invista um tempinho, porque vai valer a pena. Bom, estou aberto aqui a perguntas, comentários, discussões, dúvidas. Né? Não é uma teoria simples, é uma teoria bastante complexa, que exige realmente muita leitura, muita dedicação, tem uma influência grande no campo intelectual e que tem aí possibilidades muitas para quem está se dedicando a estudar escola, estudar os sistemas de ensino. E essa perspectiva epistemológica que ele vem trazer, no sentido de dizer que o real é relacional, faz com que ele apanhe dos dois lados. Ele vai apanhar tanto dos existencialistas, ou subjetivistas também, quanto ele vai apanhar dos estruturalistas. Né? As pessoas vão tentar bater nele, ele está dizendo, não é nenhuma coisa nem outra. Em cada caso particular, você tem configurações em que um dos fatores influencia mais que o outro. Para não dizer dos trânsfugas, só para finalizar. Né? O que é o trânsfuga? O trânsfuga é o sujeito que se constrói contra todas as probabilidades da estrutura social. É o agente que faz uma trajetória inesperada, é o azarão. É aquele que tinha tudo para nem para dar errado, ele não tinha tudo para nem existir. Ele mesmo diz que ele é um trânsfuga, porque ele vem de uma comunidade rural, no Berno, que é uma fronteira entre a Suíça e a França, então um local afastado. Os pais dele, o pai dele era alguém que tinha feito o equivalente ao ensino fundamental aqui no Brasil na época. A mãe dele não, a mãe dele era analfabeta. E ele vem estudar, serve ao exército. Depois ele faz uma carreira acadêmica brilhante, vai para o Collège de France, fica um tempo na Sorbonne, não consegue, volta, e num dado momento ele é o presidente do Conselho Nacional de Pesquisa Científica da Europa, que congrega gente também das ciências duras, não só das ciências humanas. Né? E aí, nesse momento, ele vai dizer, eu sou um trânsfuga, porque quando eu comecei a estudar, as pessoas, inclusive, riam de mim, incluindo os professores, me davam nota baixa na matéria, porque eu não falava como se esperava em Paris. É como se ele fosse aquele caipirão, assim, que fala desse jeito, com a porta. E as pessoas faziam, né, mau juízo, né, desse capital linguístico que ele não possuía, do jeito dele de se vestir, né, que ele se vestia com umas roupas diferentes, etc. Ele vai dizer, não, eu sou um trânsfuga. Né? E a gente conhece alguns trânsfugas, até no Brasil mesmo. Né? Você tem um Florestan Fernandes, por exemplo. Quem conhece a história do Florestan Fernandes vai ver. Ele tinha tudo para não ser o que ele é, né? Como referência clássica no Brasil. Um Guerreiro Ramos, né? Que só para começo de conversa, um intelectual começa a carreira nos anos 40, negro, de origem social pobre. Aí ele é reconhecido no mundo inteiro como sociólogo. No Brasil, ninguém deu bola para ele. No Brasil, o pessoal, Guerreiro Ramos, tá. Uhum. Então, estou mostrando para vocês, assim, salvo essas exceções, que aí você tem que estudar a trajetória particular, porque ele fez alguma coisa ali, não foi um milagre, assim, isso para o Bourdieu, tá? Não foi um milagre, não foi um arcanjo que chegou lá e, não, eu vou te abençoar com a sabedoria, não. Alguma coisa ele fez ali que driblou as estruturas de retenção e reprodução do status quo, permitindo que ele fosse um trânsfuga. Mas esses casos são poucos. Ao contrário do que aparece na televisão, que qualquer um pode ter sucesso. Qualquer um pode ter o seu primeiro milhão. Tem uma propaganda lá que eu até fiquei rindo, meu Deus, como é que alguém pôde fazer isso? Que a moça falou, oi, eu sou a Betina, eu tenho 22 anos, eu já tenho R$1 milhão. E aí ela, no ato falho, fez um gesto obsceno. Quem quiser, olha lá no vídeo. Sem querer, ela fez um gesto obsceno, tirar até do ar. Eu obtive R$1 milhão. Venham saber como. Sem querer, ela fez um gesto obsceno, né? Considerado obsceno para a televisão. Então, assim, essa conversa mole, quem estuda Bourdieu vê que isso aí não cola. E aí vai contra o discurso
muito passado atualmente de que existe uma meritocracia. Não vejo bem assim. Existe uma meritocracia, pode existir se você tiver todos em condições pelo menos similares. Agora, uma meritocracia em que um parte, sei lá, vou pegar só o aspecto econômico, um parte de uma renda de 50 salários mínimos e o outro de 2 salários mínimos, familiar, você não pode falar em meritocracia, né? Fica difícil. Né? Numa sociedade que você tem só 0,44% da população brasileira completando todo o ciclo de escolarização, aí chega ao doutorado, tá? 0,44% da população. Fica difícil você falar em oportunidades educacionais iguais, em meritocracia, fica difícil. Né? Especialmente se você estuda o Bourdieu, você vai ver que, inclusive, os próprios critérios de mérito adotados por cada campo impedem que se fale universalmente em meritocracia. Exemplo, aqui próximo à minha casa tem o Morro do Estado. A meritocracia no campo do poder, que é o local do campo em que se concentram as figuras que vão ditar as regras do jogo, no campo do poder, referente ao tráfico de drogas no Morro do Estado, os critérios de meritocracia são muito diferentes dos critérios que vão atribuir a um professor da UF a qualidade de professor titular. São outra coisa. Então, cada campo também tem seus critérios diferentes. Então, usando a teoria do Pierre Bourdieu, você tem pelo menos 3 argumentos fortes para mostrar que essa conversa propalada pela mídia de meritocracia é uma conversa. Não é mais do que isso. Bom, já estou aberto a comentários, dúvidas, perguntas, já falei demais. Tá? E não estou atuando ainda como responsável técnico de outra reunião. Então, vamos lá. Ouvindo vocês. Professor, Pois não. quando a gente fala do hábito linguístico, né? Como as crianças das classes populares sofrem quando chegam nas escolas públicas. Isso é nítido em algumas localidades, né? O próprio professor que vem de uma classe popular, por estar ali num outro campus, ele não aceita os dialetos das crianças. E aí isso é visto, às vezes, de uma forma tão autoritária por esse professor que exige esse enquadramento. Não é uma transposição, não é isso, né? É uma imposição por não aceitar que aquele menino que vem da mesma classe social que ela esteja ali. Eu já ouvi professores falando assim, machucando meus ouvidos. Nossa. Como isso é cruel, né? Bastante. Ainda mais num país como o Brasil, né? Pois é, com uma variedade linguística. E aí, uma vez eu estava numa escola, a professora era mineira, com sotaque mineiro carregado. Ela fez graça com o sotaque do menino que vinha da Paraíba. É muito cruel isso, assim. Bastante. Como é que a gente vai perpetuando, né, esse status, né? Sim, e aí é o hábitos. Né? Sim. E é o hábitos, né? Um hábito que foi construído ao longo de uma determinada trajetória que muitas vezes nos previne até de nós olharmos para essa pessoa como sendo um agente maquiavélico. Às vezes mas às vezes não. Às vezes isso é uma conduta naturalizada. Né? Porque as regras do jogo. Sim. Não está claro, né? Para a criança que chega, não está claro. É aquilo que você disse, né? Às vezes é a primeira criança que está entrando da família na escola. Infelizmente, a gente tem isso. E isso não é colocado. Então, se espera uma postura, né? Hábitos daquela família que ela não detém. Claro. É um mundo paralelo ali. Então, isso faz parte do currículo, né, professor? Dizer logo, de imediato, de início, que regras são essas? Exato.
Sem o conhecimento da regra, o agente em questão, tanto a criança quanto a família, não tem sequer condições de se preparar para ficar em condições, pelo menos similares, né, de convivência num determinado ambiente. Eu indiquei uma leitura, Lucimeira, especialmente pensando nisso que você está lendo, está aí no chat. É um texto que ficou numa coletânea de artigos do Bourdieu, chamado As Categorias do Juízo Professoral. O que ele faz? Ele vai fazer, eu não vou contar tudo, senão você vai perder o interesse de ler, né? Mas vamos lá. Ele faz um estudo procurando mapear como os professores, nos seus diários de classe, se referiam aos seus alunos. Então, tinha uma série de expressões, etc., que caracterizavam justamente essas diferenças culturais que, às vezes, eram apontadas como déficits e não como diferenças. Tá? Vale a pena ler, viu? Muito bom mesmo. Eu estou Eu estou lembrando aqui pensando no que a Lucimeire falou, Sim. da professora, né? E aí pensando que ela usou o capital linguístico dela como uma distinção social, né? A partir do Sim. momento que ela menospreza a fala do outro, ela está se valorizando, ela está valorizando a fala dela e está se marcando a si própria, né? Nessa distinção social, que ela está mais próxima da cultura hegemônica, então, socialmente, ela estaria mais elevada, né? Exato. E isso é um elemento importante para a gente pensar, porque como o campo é concorrencial, Bourdieu vai dizer isso. Mesmo que você não veja assim, a ilúsio do campo, ela induz a uma competição, é uma concorrência dos indivíduos por ascender nas posições do campo, portanto, ter mais capital. Então, é muito frequente, na verdade, é até esperado, né, que você veja esses jogos que vão numa ética contrária à ética que é apresentada no campo. Então, você tem lá o sujeito que desqualifica o outro, porque, na verdade, às vezes ele não tem nada contra o outro, mas ele vê naquela desqualificação uma oportunidade de sobressair. Né? É muito comum, vocês vão ver isso muito. Na academia, então, isso é o mais comum. Né? Normalmente, o que eu faço, aí vou falar de mim, não sei se é o melhor, mas é o que eu faço para ou não ficar maluco, ou então não ficar o tempo todo brigando com as pessoas. Geralmente, quando alguém fala algo me desqualificando, eu ouço, eu digo assim, de repente é isso mesmo. Mas como é que anda o seu latte? Como é que andam lá suas produções? Está tudo bem? O senhor não escreve há um tempo. Aí eu jogo, aí é briga de foice no escuro, né, gente? É só desgraça, né? É só tragédia. Mas assim, por que você faz isso? Normalmente eu não sou assim. Normalmente eu detesto fazer isso. Mas minha estratégia, eu devolvo com uma arrogância maior ainda, porque aí, por contraste, aquelas pessoas que concordaram com aquele primeiro arrobo de arrogância vão aderir a mim. E vou deixar o cara sozinho. Vou falar, não, esse aqui é mais escroto, então a gente vai atrás desse. Assim, mas é a minha estratégia, não recomendo para ninguém, tá? Isso aqui é o meu modus operandi, tá? Não recomendo para ninguém, tá certo? Vamos lá. Mais alguma observação, pessoal? Alguma coisa, alguma dúvida, de repente? Só quando você falou do campo, você falou dos emergentes, eu lembrei de uma palestra do Ariano Suassuna, né? Aquele no momento brilhante, né? Tudo quanto era canto, né? Uma vez ele estava em São Paulo e depois da palestra, aquelas aulas dele, ele foi chamado para um jantar e ele não conhecia a casa de quem seria o anfitrião e, para surpresa dele, era uma senhora emergente. Ela queria fazer ali amizade com ele e perguntou quantas vezes ele já tinha ido à Disney. Uau! Que bela pergunta para ele, hein? E aí ele vem, para quem? Toda a delicadeza dele diz que não sabe nem do que ela está falando. Puxa. Ele é um gentleman, né? Onde é que fica? Fica no interior da Paraíba, porque ele também era terrível, né? Sim, irônico, né? Sarcástico. Algumas pessoas, né, até da área da psicologia e tal, costumam atribuir como um dos traços distintivos da inteligência a ironia.
Bom humor. O humor, né? E a ironia. Por quê? Porque para ser irônico, você precisa saber trabalhar com metáfora, né? Você precisa saber trabalhar com metáfora de inversão, que é você dizer ao contrário, suas palavras são todas ao contrário. E aí denota, tanto para quem vai interpretar quanto para quem vai construir ironia, um grau de inteligência que vai além da literalidade. Porque o cara que entende tudo literalmente vai entender, por exemplo, se eu disser assim, olha, eu quero deixar registrada a minha gratidão a essa grande organização denominada FMI, a qual composta por homens íntegros e absolutamente ilibados de conduta financeira e administrativa, não fazem outra coisa que não zelar pelo bem-estar das nações que dele dependem. Se a pessoa não sabe entender ironia, vai pensar, caraca, o Pablo arranjou uma boquinha lá no FMI, já se bobear, já está até trabalhando lá. Né? Quando, na verdade, minhas palavras estão todas ao contrário. Né? É por isso, gente, que eu quero fazer um alerta. Antes de usar a ironia, tenho a certeza de que as pessoas possuem condição de entendê-los, porque está arriscado a pessoa achar que você está falando que aquele troço é verdade mesmo, entendeu? Né? E o Ariano é um exemplo disso, né? Um sujeito extremamente irônico, sarcástico e tudo mais, e brilhante, não há nem como dizer que não é. Né? Nem como dizer que não é. Então, pois não. Professor, ouvindo também a Bianca falar e também a Lucimere, eu lembrei muito do que a Lélia, ela já falava lá na década de 70, né, sobre essa questão do próprio português, né, de como essa questão da linguagem, de como as pessoas, inclusive na academia, elas tentam distinguir, né, essa questão da linguagem falada, né, e sobretudo a parte das classes populares, eles tentam afastar isso, né, da academia, né, porque eu acho que quando a gente fala muito sobre essa questão da conceituação da linguagem, a gente, principalmente as classes populares, ela falava muito sobre essa questão da aproximação como a linguagem mais da África, né, mais falada, e como essa questão da linguagem, muitas das vezes, com algumas gírias, com algumas gírias locais, né, da própria comunidade, até mesmo sotaque, tem muito a ver, inclusive, com essa questão do português mesmo, né, de como a academia tenta afastar se afastar dessas gírias, né, e tenta se aproximar muito mais de um padrão de uma linguagem que é baseada numa linguagem mais da Europa, né, mais acadêmica, mais embranquecida. Então, eu acho que esse resquício, sabe, que a academia tende a colocar a gente numa linguagem padrão, numa linguagem mais certa, né? Inclusive ignorando os sotaques até mesmo no Brasil. Então, quando a gente enfim, né? Quando eu fiz graduação, eu lembro que existia muito isso, né? Porque eu tive algumas professoras que eram do Nordeste e eu via que nos próprios alunos tinha uma certa insegurança. Sim. É que você falou alguma coisa, né? Não, eu estou indicando uma leitura que o tá. Bourdieu faz sobre o que ele denomina de economia de trocas linguísticas. E aí tem um artigo disponível, fácil de achar, chamado Você quis dizer popular? O que falar quer dizer? Tá? Eu pensei que fosse uma pergunta. E eu acho que a gente vê como essa influência muito grande ainda marcada ainda hoje, sabe? Da própria colonização. Da gente ter essa linguagem mais certinha, sabe? Enfim, né? Até mesmo na pressão dos trabalhos. Muitas das vezes a gente tem que ficar se policiando, né? Para tentar se afastar o máximo, infelizmente, da nossa trajetória, do lugar que a gente está, para tentar se encaixar nessa linguagem mais certa, mais padrão. Você precisa fazer uma reconversão linguística. Exatamente. Né? Eu vejo, inclusive, que tem várias pessoas que fazem até cursos de oratória, né? Para tentar fazer essa fala mais padrão, mais certinha, se afastar mais das origens, sabe? De como eu acho que isso é muito perverso, sabe? Até mesmo para a nossa cultura brasileira, né? Já que a gente tem uma cultura tão diversa. Você tem toda a razão. Agora, posso dizer um negócio que é profundamente negativo, mas me parece muito realista? Vocês vão me desculpar até o negativismo. Tem gente que fala assim, Pablo, você é apocalíptico. Eu digo, não, isso é mentira. No Apocalipse, o Cristo volta. Aqui a gente só tem o reino do capeta. Então, eu não sou apocalíptico. Tá? Eu quero dizer o seguinte, se a escola
ela já é uma instância. Isso usando... Faz de conta que eu estou incorporado do Bourdieu, certo? Se a escola já é uma instância criada com a função de promover a seleção social e manter as estruturas sociais pré-existentes e culturais, a academia, quanto mais alto você vai subindo nos níveis escolares, ela é a instituição de exclusão por excelência, estruturalmente falando. Ela vai excluir mesmo, por mais que exista um discurso de que isso não acontece. Esse discurso de que não acontece é mentiroso. Pode ser que no futuro mude. A história nos mostra que não existe uma eternidade de práticas e instituições, as coisas mudam. Mas se você for falar de hoje, for falar de um país de tradição tradicionalista, patrimonialista e preconceituosa como o Brasil, a academia é fortemente elitista, preconceituosa, classista, corporativista. Eu não tenho problema de falar isso, não. Eu falo com meus pares também. Alguns não gostam, mas paciência, eu não falo para eles gostarem. Vou dar um exemplo para vocês pensarem. Lucas, vou te dar uma tarefa de casa, hein? Te dar uma tarefa de casa, hein? Procura ver das 56 instituições públicas, das universidades públicas do Brasil, quantas possuem reitoras, negros e negras e trans na reitoria. E aí eu quero que você me fale quantos tem. Você vai fazer esse levantamento, na próxima aula você vai me dizer quantos tem. Isso dá para saber. Isso dá para saber. Você vai olhar lá, tal. Dá para saber. Eu já sei, eu não vou falar nada para não estragar. Mas aí você mesmo vai ver essa desigualdade. Tá? Isso reflete o quê? Reflete aquilo que contradiz a história tão propalada por certas teorias, como a teoria do capital humano, etc., de que a escola e a universidade são redentoras, são promotoras da democracia, etc. Será? Ué, vou dar mais um exemplo aí corroborando essa discussão que você traz. Falando aqui de capital econômico, tá? Meus queridos e minhas queridas, que está fazendo mestrado, doutorado aqui, tem que ter capital econômico suficiente para, pelo menos, ter um celular e ter um plano de dados que permita a vocês ficar algumas horas logado numa plataforma, pelo menos. Porque, se não for isso, vocês não vão conseguir fazer. Nós tivemos colegas, teve até uma... Não vou identificar, teve uma aluna do curso, foi uma situação muito triste aqui, que estava conosco, que não pôde prosseguir com a gente, por uma questão econômica, financeira, conjuntural. Não foi falta de esforço, não foi falta de vontade de estar aqui, aconteceram coisas com ela, ela não pode estar aqui. Aí eu pergunto, cadê a assistência estudantil? Não tem? Ué, mas entra um orçamento de mais de 30 milhões anuais para assistência estudantil? Para onde está? Desculpa, eu fico revoltado. Para onde está esse dinheiro? Que não aparece lá na prestação de contas. Eu vou pedir prestação de contas, como eu fiz, e vão dizer que o dado é ultra secreto. Pelo amor de Deus, dado ultra secreto? Aí eu estou trabalhando com a CIA agora? Pô, desculpa, é que eu fico nervoso com isso. Mas não, dado ultra secreto não pode falar, entendeu? Quanto que entrou, quanto que saiu. Ora, o que é isso? É o resquício de uma sociedade patrimonialista que trata o bem público como se fosse propriedade privada de alguns. É isso, não é outra coisa. E aí, quando você pega um autor crítico, você pega autores neomarxistas, você pega um Pierre Bourdieu, que é um neoweberiano, você pega outros, você começa a olhar que aquilo que aparentemente está tudo muito bonitinho com a capa da burocracia, na verdade esconde um jogo que é diferente das regras que são apresentadas para nós oficialmente. É outro jogo que está sendo jogado por trás de nós. Mas não vou nem entrar nisso, deixa isso quieto, vou ficar quieto, porque eu tenho aquele sonho, né? Por exemplo, a Camila me ouve dizer isso há muitos anos. Eu tenho o sonho de morrer de velhice. Parece que está dando certo, porque eu estou ficando mais velho, né? Ainda não morri. Então, eu tenho o sonho de morrer de velhice, eu não vou ficar falando certas coisas, mas é isso que o Matheus coloca, né?
por trás da capa da burocracia, pouca gente tem estômago suficiente para ver o que está acontecendo ali. E aí a teoria do Bourdieu vai nos ajudar muito, até para deslindar esses mecanismos, né? É isso. Desculpa, até revolta, viu, Lucas? Não, aqui... mas eu acho que você tem total razão. Por exemplo, aqui no Estado brasileiro, aqui no Estado, no Rio, eu sei que a única mulher preta a ser reitora é da UESO, né? Que é a Luana. Sim. Acho que é a única reitora negra, né, do Estado do Rio de Janeiro. E, se não me engano, acho que a primeira reitora, né, de uma universidade federal foi a Nilma, em 2013. Mas, mesmo assim, foi uma reitora pro tempore, né? Então, assim, a gente vê quando 2013 está bem, assim, bem perto, né, para ser a data que colocou a primeira mulher negra na reitora. Mas eu acho que você tem total acordo. Assim. Sim, muito pouco. Por exemplo, eu só conheci uma reitora trans. Eu nunca conheci nenhuma, inclusive. O nome social é Luma, certo? Conheci em 2015. Não conheci mais. Tá? O que é isso? Não é dizer que você tem que obrigar, não, todos têm que ser assim. Não, é justamente o contrário, é não impedir as pessoas. Né? Tem gente que fala, mas estão querendo obrigar a colocar negros, trans. Não, não é isso. É não impedir que as pessoas tenham acesso também a posições de poder, por conta de sua condição de classe, por conta de sua condição social, sua orientação sexual, por causa de credo religioso. Né? O que acontece é que, veladamente, há um impedimento a que isso aconteça. Exemplos aqui. Quantos professores negros nós temos no programa? Né? Professores e professoras negros nós temos no programa. Trans, algum? Não tem. Mas, Fábio, você está falando mal? Não estou falando mal de ninguém, só estou mostrando estrutura. Não estou falando que aconteceu alguma coisa, não. Estou falando da estrutura. As pessoas não chegam até essa posição. Ou chegam muito pouco. E aí, quando você faz uma análise do campo, você começa a ver quais são os capitais envolvidos, como é que são as regras, tanto as explícitas quanto as implícitas, né? E tudo mais. Beleza? Professor, posso só fazer uma observação? Voltando para a questão da linguagem, né? Eu estou aqui pensando sobre isso. E aí, quando a gente pensa nas regras do jogo que Bourdieu fala, será que, assim, a gente pensar na questão da norma culta e de passar isso para os alunos, respeitando a maneira deles, né, a maneira própria de cada comunidade falar, mas instrumentalizando esses alunos com a norma culta, a gente não estaria dando a oportunidade deles de jogarem dentro das regras do jogo, minando o sistema por dentro? Sim, porque talvez esses alunos estariam mais empoderados, né? E teriam mais autonomia de conseguir, através dessas regras, né, fazer a reconversão. Aí eu estou pensando em todos os conceitos que eu estava falando durante a aula, né? Por aí. De saindo do seu campo, da sua comunidade, do seu lugar, né, de costume, de vivência, de hábito, mas instrumentalizado pela norma culta, conseguiriam entrar dentro de uma universidade, por exemplo, e daí, a partir desse momento, estariam minando o sistema, sabe? Por dentro dele. Claro, e não batendo de fora e querendo entrar, e que talvez não seja eficiente essa maneira. Eu vou dizer o seguinte para você. Pensando até na teoria, falando na teoria bourdieuiana, tá? Quanto mais espaços, quanto mais campos sociais, quanto mais elementos culturais esse agente é exposto, melhores condições e instrumentos ele tem de se apresentar em diferentes espaços, em condições melhores de jogar esse jogo. Não é dizer que ele vai renegar a sua origem social, uma outra história. Mas é ele entender que, num determinado espaço, há um funcionamento X, até em termos linguísticos, e que no outro não.
Eu vou dar um exemplo, o modo como eu falo com as pessoas na rua, ou como eu falo com as pessoas em casa, ou quando falo com meus amigos, é totalmente diferente da forma que eu dou aula, ainda bem, né? Ainda bem. Ou que eu vou me dirigir a autoridades, né, sejam daqui, sejam de fora do país, etc. Aliás, não sei se vocês já viram, quero reforçar o convite para vocês participarem do Congresso de Educação Ibero-Americana que homenageia Paulo Freire. Tá? Então, por favor, tem o link lá, até na página do programa teve a divulgação. Para quem não for submeter trabalho é de graça, para quem for submeter trabalho é um custo exorbitante de $1. Tá? Aumentou, era 50 centavos de dólar, o IVA aumentou, está $1, então está R$5 alguma coisa. Né? Então, por favor, participe, porque nós já estamos com 284 participantes inscritos e tem conferencistas potentes ali. A gente vai ter o Antônio Paim, que foi ministro da Educação, a gente vai ter o Carlos Roberto Jamil Cury, a gente vai ter... Eu estou tentando falar com o professor Giovanni Semeral, nem sei se ele vai poder participar, mas eu acho que ele é uma autoridade, o Paulo Freire deveria estar presente. Tomara que ele tope, aceite o meu convite. Tem outros, né, de grande porte ali, como conferencistas, e mais oportunidade para a pessoa publicar trabalho num evento internacional, tá? Então, se alguém me fala, Pablo, você está fazendo merchan? Estou, mas não estou ganhando R$1 com isso. Estou fazendo o merchan do evento que eu acho que é bacana mesmo para a gente. Estou ganhando outro tipo de capital, né? Tem o capital simbólico, né? Tem essa questão de extinção do campo. Não é de graça, não, tá? Mas, de todo modo, é legal para a gente ter vocês participando. Mas aí o que eu ia dizer é justamente isso. Por exemplo, uma iniciativa, vou falar de uma coisa que o Bourdieu narra ter feito num livro que ele escreve também já no fim da vida, chamado Contrafogos 2. Ele escreveu o 1 e o 2. Aí no 2, ele diz que num dado momento, ele montou uma equipe de pessoas que ensinavam argelinos que migraram para a França não só a regularizar a sua situação como migrante, então tinha alguém para ensinar os procedimentos e tal, mas também a fazer currículo. Porque lá na Argélia eles não estavam acostumados com essa prática, especialmente o pessoal da classe mais pobre, né? Que se o cara imigra é porque ele não está bem ali, ele não está ganhando bem. Então ele vai para outro país. Né? E aí tinha um pessoal para ensinar a fazer currículo, para ensinar como você ia numa entrevista de emprego, etc. Mas ele deixava bem claro que isso se adequa a uma situação específica para que você venha a obter uma posição, senão você morre de fome. Mas isso não te faz deixar a tua herança cultural para trás, tua origem social para trás. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu vou contar para vocês, antes ainda de eu conhecer o Bourdieu, do jeito que eu vinha conhecer, já conhecia, mas não assim. Eu tentei, para ser professor substituto, eu tentei 4 vezes. A primeira vez eu não tinha terminado a graduação ainda. Né? Eu fui tentar, mesmo assim. Então, sem experiência, sem nada, né? Fui eu lá tentar. E aí entrei para filosofia da educação. Fui eu, não vou dizer a banca, foi na UFRJ, mas não vou dizer a banca. Né? Vou proteger a minha banca. E aí vocês imaginem que eu já estava absolutamente nervoso. A primeira vez, não tinha nem terminado a graduação, né? Então estava nervoso, muito nervoso. E aí eu chego lá, a banca era de medalhões, né, consagrados e tal. E eu não tomei cuidado com um elemento importante da vestimenta. Aliás, não sei se vocês sabem, mas boa parte, pelo menos dos que eu conheço, dos homens, não consegue prestar muita atenção nos próprios pés e sapatos. Né? É uma fraqueza, né, cultural, eu diria, né? Muitos de nós. Né? Alguns até conseguem, mas eu sou daqueles que não conseguem. E aí, eu coloquei uma roupa bacana e tal, mas eu não prestei atenção no fato de que era o mesmo sapato que eu usava há 8 anos. Aí o que aconteceu? Quando eu fui entrar para fazer a prova de aula, meu sapato abriu uma boca de jacaré. E na hora que ele abriu a boca de jacaré, o presidente da banca olhou assim para mim, aquilo já me desestruturou. Eu estava com um texto na cabeça, né? Porque eu não tinha oportunidade de usar nenhum material escrito e tal. Já era, foi tudo embora, acabou. Por que eu estou narrando isso? Eu estou narrando isso por quê? Porque a falta de conhecimento das regras do jogo, do campo,
da trajetória me impediu, por exemplo, de observar um detalhe, que para mim era detalhe, mas era fundamentalmente importante, que era a apresentação pessoal. Ora, mas conhecer a apresentação pessoal não significa que você vai se tornar um narcisista de Instagram, que fica assim o dia inteiro tirando aquelas fotinhas, assim, não, é outra história. Mas entender que em determinados espaços você precisa ter um certo discernimento, até quanto à sua postura corporal, é um ganho muito grande. Porque o tempo inteiro estamos submetidos a sistemas de classificação, a sistemas de discriminação, que você pode não concordar com eles, mas que se em algum momento você não aderir, você não ascende naquele campo. Da mesma maneira que levar, por exemplo, crianças de comunidade para o museu, para assistir, para conhecer poesia, para conhecer literatura e etc., é totalmente diferente você dizer que, olha, não, a partir de agora ninguém mais vai querer saber do funk, ninguém mais vai querer ir para o baile, não. Mas é dizer, não, existe esse espaço aqui, mas existem também essas outras coisas. Né? E aí o cara faz a escolha dele. É muito por aí que eu vejo uma contribuição que é trazida até pela noção de capital cultural no Pierre Bourdieu. Porque não são todas as crianças que vão ter o mesmo arcabouço cultural e simbólico das crianças que vêm das classes dominantes, sejam elas econômicas, sejam elas culturais. Especialmente culturais. No Brasil há um fosso mesmo, porque enquanto que na Europa, em certa medida nos Estados Unidos, a erudição é relativamente valorizada, no Brasil ela é desvalorizada. Em muitos aspectos, ela é desqualificada. Vou trazer um dado objetivo aqui. Dentre as carreiras de nível superior do Executivo Federal, a de professor é que tem o menor rendimento, tá? Por que será isso? Será que tem a ver com o fato de que nós somos um país que tem um profundo desprezo pela ciência, tecnologia, educação e cultura? Acredito que sim. Mas aí é papo para um outro momento a gente conversar, né? Especialmente se depois de 7 de setembro ainda puder dar aula, não é isso? Então, acho que era isso. Pessoal, se ninguém tiver nenhuma observação, eu vou encerrando por aqui. Tá certo. Na semana que vem tem um seminário que está sendo organizado, eu estou organizando junto com a Micaela e o Lucas. Tá? Vai ter a professora Eduína ao final também, fazendo uma apresentação de teorias da complexidade, pós-modernidade, etc. E dia 8, estamos aqui. Tá? Salvo se acontecer alguma coisa. Mas aí, qualquer coisa, eu peço da Superintendência de Polícia Federal para alguém disponibilizar pelo menos acesso ao celular só para isso. Tá? Aí depois tira o meu celular de novo, não tem problema não. Tá bom, gente? Então é isso. Um abraço para vocês, excelente semana. Mantenham-se aí que em saúde a gente está, nesse momento, com um indicador de recuo da pandemia, não no Rio. No Rio está... Nos outros estados todos está caindo, no Rio está ampliando. Mas eu quero dizer o seguinte, alguns especialistas me falam que meado para fim de setembro chega a terceira onda ao Brasil, que não chegou ainda. Né? E aí se preparem, que apesar dela ter a característica de duração mais curta, em torno de 2 meses e meio, no Brasil as coisas são diferentes. Né? Então, ainda não acabou. Tá certo? Mas o fato de a gente estar aqui já significa que a gente está resistindo. Valeu, pessoal. Boa semana. Um abraço para vocês. Tchau. A gravação eu vou disponibilizar lá para conseguir gravar aqui. Tchau, boa semana. Valeu. Tchau.